Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? Hoje estaremos com o tema falando sobre os tempos trabalhosos. E para essa meditação nós vamos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, que tem por tema a extrema corrupção dos últimos tempos. Capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz a seguinte expressão: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meus queridos irmãos, os versículos que acabamos de ler foi a instrução de Paulo para o jovem Timóteo, um jovem pastor, um jovem que parecia ter alguma enfermidade, um jovem tímido, que muitas vezes Paulo tinha que encorajá-lo para pregar a palavra. Quando Paulo fala que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, fala acerca dos dias que nós estamos vivendo até a parousia, até a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Outros historiadores entendem que os últimos dias começaram no dia de Pentecoste, com o derramamento do Espírito Santo, até a parousia, ou seja, até a segunda vinda de Cristo. A realidade é que nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. Um homem chamado Stott, teólogo, diz que quando o navio da igreja cristã foi posta no mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia tranquila, calma, serena. Não. Mas que seria golpeada por tormentas, por tempestades e por furacões. Assim é a igreja do Senhor aqui na terra. Em primeiro lugar, esse tempo não é um tempo fácil para ser vivido, não. Esses dias são dias duros, dias difíceis, dias furiosos, dias violentos. São esses dias, são esses tempos trabalhosos que Paulo falou. Paulo vai empregar o termo chalepos, é o mesmo usado para descrever os endemoniados gadarenos que estavam furiosos. O isbe, no grego clássico, ele vai dizer que o termo empregado faz referência a animais selvagens, ao mar violento, esses dias trabalhosos. Stott diz que os tempos trabalhosos é marcado por uma ativa oposição ao evangelho do reino. Já Hendrickson está correto quando diz que os tempos trabalhosos culminariam no clímax da maldade e da revelação do homem do pecado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Porventura, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, achará fé na terra? Tamanho a violência dos tempos trabalhosos para a igreja.
Jean Rousseau ele estava equivocado quando ele disse que o homem era essencialmente bom. Já o John Locke ele afirmava que o homem era uma tábula rasa, uma folha em branco, um produto do meio. Dizia que não era o homem que corrompia a sociedade, mas a sociedade que corrompia o homem. A realidade é que Paulo diz que as pessoas estão direcionando o seu amor para si mesmo, para o dinheiro, para o poder, para o prazer, para o sexo, para as drogas desses últimos dias. E em vez de colocarmos Deus em primeiro lugar, as pessoas se tornaram amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, do prazer, do aqui e agora. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos ordena, chegaram diante de Jesus e perguntaram qual é o maior mandamento. E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Mas a realidade é que nós estamos amando a nós mesmos nesses últimos dias. E esquecendo de amar a Deus e ao próximo. Depois procura saber sobre a mitologia de Narciso, o homem que se adorava a si mesmo, que ao olhar sua beleza nas águas caiu nela e morreu afogado. Basta olhar se hoje nós não estamos vivendo essa ressurreição do narcisismo, o culto ao corpo, a si próprio, o amor próprio. Mas a Bíblia manda amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. No universo tem três coisas: Deus, pessoas e coisas. Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas a realidade é que nós estamos adorando a nós mesmos ao invés de adorarmos a Deus. Estamos amando as coisas ao invés de amar o próximo. E ignorando os dois maiores mandamentos bíblicos, que é amar a Deus e ao próximo. E Paulo vai fazer uma lista. Será que nós estamos vivendo realmente, irmãos, nos últimos dias? E Paulo vai falar dos tempos trabalhosos em que as pessoas se transformariam. Em primeiro lugar, com relação à conduta moral, em relação a nós mesmos. Paulo fala de homens egoístas. A palavra grega para egoístas é philautos, que significa pessoas amantes de si mesmo, pessoas que são narcisistas, que amam a si, só se importam com o seu próprio bem-estar, esquecendo do próximo. A essência do cristianismo não é o egoísmo, não. É o amor ao próximo. A essência do cristianismo é um amor ao próximo. Paulo fala de homens jactanciosos. O que é pessoas jactanciosas? São pessoas fanfarrões, são pessoas gabolas, sabe? Pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm. Sabe, o fanfarrão da festa que sai dizendo que ficou com várias mulheres na noite? Será que nós estamos vivendo isso? Xenofonte diz que essa palavra era usada em alusão
aqueles que pretendem ser mais ricos do que são, pessoas que se dizem valentes demais quando não são, pessoas que prometem fazer além e no final não acaba fazendo nada. São pessoas jactanciosas. Será que nós estamos vivendo isso nos dias atuais? Paulo fala de homens arrogantes. A palavra arrogante significa soberbo. O que é uma pessoa soberba? É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empoleirado no palco da vaidade. Vive de nariz empinado, andando de tamanco alto. Esse é o soberbo, é o orgulhoso. Arrogantes são aqueles que têm uma mania de grandeza, veem a si mesmos superiores aos demais, nutrindo um certo desprezo por todos, exceto por si próprio. Estamos vivendo esses tempos trabalhosos? Paulo falou dos homens que não teriam domínio próprio, domínio de si mesmo, seriam escravos da língua, do sexo, das drogas, que não tinham controle sobre si mesmo, sobre suas paixões, sobre suas vaidades. Paulo falou que nos últimos dias as pessoas iriam ser implacáveis, já falando aqui com relação ao próximo. A palavra implacável vem do grego aspondos, que significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Aspondos se refere-se à pessoa irreconciliável, cujo ódio arde como fogo. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Barclay esclarece que aspondos, implacáveis, pode significar duas coisas. Primeira, pode se referir-se ao homem que abriga um ódio profundo e implacável, onde nunca chega a um acordo com quem se tem discutido. Segundo lugar, diz que aspondos, uma pessoa implacável, pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Estamos vivendo os tempos trabalhosos, sim ou não? Paulo fala de pessoas caluniadoras. E o que é que a Bíblia diz acerca da calúnia? Na nossa Constituição temos a calúnia, a difamação, a injúria, são os pecados contra a honra. Mas o que é que a Bíblia diz, já que estamos falando de teologia? Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16. Estas coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina. 6 coisas que Deus aborrece. Quais são? Olhos altivos, só olha para cima. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina mal contra o próximo. Pés que se apressam, não para ganhar a corrida, mas para fazer o mal. Testemunha falsa. Poderíamos falar de testemunhas falsas que Jezabel contratou para acusar Nabote. As testemunhas falsas que falavam contra Jesus na cruz. Mas a Bíblia diz que a 7ª coisa Deus abomina. E o que é, irmão Júlio? É o que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa Deus não tem ira. Essa Deus abomina. O que semeia contendas.
Paulo fala dos tempos trabalhosos, haveriam pessoas cruéis. A palavra cruel vem do grego anêmeros. Seu significado aqui é de um indivíduo tão selvagem que não tem sensibilidade, que não tem simpatia. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Paulo diz que nos últimos dias viriam pessoas traidores, delator, informante, traiçoeiro. Paulo fala que nos tempos trabalhosos teriam homens atrevidos. O que é pessoa atrevida? Uma pessoa levada pela paixão. Uma pessoa que é movida pelo seu próprio prazer. Paulo disse o que? Já não sou eu que vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho já não é o que mando mais. Paulo dizia, para mim morrer é lucro e viver. Eu vou morrer para estar com Cristo. Paulo disse que nos últimos dias, nos tempos trabalhosos, teriam pessoas inimigas do bem. O que é inimigas do bem? Aquele que não gosta de boas amizades. Paulo falou de pessoas com relação à sua conduta a Deus. Agora, qual é com sua conduta em relação a Deus? Pessoas blasfemadoras. O que é blasfêmia? É um insulto a Deus e aos homens. Paulo falou de homens ingratos. Ingrato significa sem graça, sem gratidão. Pessoas que recebem tudo e não retribuem com nada. Se lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Só um voltou para agradecer a Deus. Paulo fala que dos tempos trabalhosos viriam pessoas irreverentes. A palavra irreverente vem do grego anócios, o que significa uma pessoa indecente. Um indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer recato ou pudor. Tá nem aí. Paulo disse que nos tempos trabalhosos viriam homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que nós estamos vivendo esses dias? Pessoas que vivem para satisfazer os seus próprios desejos, o lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago, a televisão, cinema, futebol, salões de jogos, da internet, que estão ocupando o tempo todo dos cristãos. Somos mais amigos de Deus ou dos deleites do mundo? Olha só que coisa interessante. Em média, os cristãos passam 25 horas da semana diante da televisão. E apenas 1 hora por semana estudando a Bíblia, às vezes numa escola dominical. Meu Deus. Tem misericórdia de nós, como o negócio é sério. E para nós encerrarmos, Paulo vai falar do ser humano com relação à sua conduta à família. Pessoas desobedientes aos pais e às mães. Quando os filhos, meus irmãos, não respeitam, mas os pais perderam completamente qualquer respeito à autoridade. E o que é que se espera daí? Anarquia, uma confusão tremenda. Paulo fala de homens desafeiçoados, sem amor para com a família, sem afeição no lar, sem afeto. Paulo fala de pessoas avarentas. O que é uma pessoa avarenta? A palavra avarento no original grego, significa amantes da prata.
mais pessoas perdem a sua alma na fartura do que na escassez. O dinheiro é o Deus mais adorado deste século. As pessoas pelo dinheiro matam, morrem, se casam, divorciam, vendem o seu caráter, vendem sua personalidade por amor ao dinheiro. Vende até a alma para Satanás por amor ao dinheiro. Mas o que é que Paulo diz e aqui nós encerramos? Destes afasta-te. Não que devemos nos afastar dos pecadores, porque Paulo disse, eu sou o principal deles. Não. Mas ter cuidado. Que palavra horrível, que palavra terrível, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida também. Que possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Que possamos pedir misericórdia todos os dias a Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Será que nós estamos como uma desse tipo de pessoa que Paulo falou, dos tempos trabalhosos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Que Deus tenha piedade do seu povo, da sua igreja, nesses últimos dias tão bravios, tão furiosos. Você que não é cristão, entra nesse barco. A realidade é que o mar é furioso, Satanás se levanta, mas Jesus estando no barco, ele não afunda. Aleluia, porque Deus está no barco, então ele não vai afundar. O Titanic afundou, mas a arca de Noé não afundou. Por quê? Porque Deus é que fez aquele projeto. Deus é quem fechou aquela arca. Deus é quem estava guardando a família de Noé. Que Deus nos guarde, que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesses últimos dias, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Se inscreve aí no canal, tem o nome aqui embaixo. Subscreve aí. Ajuda a gente a pregar a palavra do Senhor nesses últimos dias, que não é fácil. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.